Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no segundo capítulo, para lermos hoje, do verso 12 ao verso 18. Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, do verso 12 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, pedindo da luz do Teu Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para entendermos a Tua palavra revelada. Sem a luz que procede do Teu Espírito, nós não podemos compreender o que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas humildemente nós suplicamos o Teu favor, a mim que anuncio a Tua palavra, ao Teu povo que a recebe como palavra do Senhor, que a luz do Teu Espírito, ó Deus, possa nos conduzir à vontade do Senhor para cada um de nós. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Há muitos anos atrás, o Dr. John Stott, um conhecido teólogo britânico, foi convidado para fazer uma série de preleções, uma série de pregações nos Estados Unidos. E em uma dessas pregações, em um desses momentos, alguém, daqueles que o haviam convidado para pregar a palavra do Senhor naquele país, pediu que ele emitisse alguma nota, algum comentário sobre a condição espiritual da América. Se ele concordava que a América enfrentava momentos de muita dificuldade, de muita tribulação, de muita escuridão na vida do seu povo. E muito educadamente, o Dr. John Stott disse o seguinte: olha, eu sou um visitante na terra de vocês. E como visitante, eu não me atreveria a falar sobre o país de vocês, sobre a América. Mas eu sei como é a minha terra. Eu sei como é a Inglaterra. Eu sei como é a Grã-Bretanha. Eu sei algo sobre a crescente desonestidade que há na minha terra, sobre a crescente corrupção, sobre a crescente imoralidade.
sobre a violência, sobre a pornografia que campeia nos nossos fundamentos sociais. Eu sei alguma coisa sobre a diminuição do respeito pela vida humana e pelo aumento do aborto. Mas eu sei, na minha terra, eu conheço a condição do meu país, da minha gente, da minha terra. E ele disse assim: de quem é a culpa disso tudo? Quem é responsável por essa crescente onda de escuridão lá na minha terra? Disse assim: olha, vamos ilustrar isso. Se a casa está no escuro à noite, não há sentido em culpar a casa pela escuridão. De forma nenhuma. Ele diz assim: isso é o que acontece quando o sol se põe. A pergunta certa a ser feita é: onde está a luz? De igual forma, se a carne estragar, não há sentido em culpar a carne. É isso que acontece quando as bactérias podem se reproduzir sem controle. O Dr. John Stott continua e ele diz assim: a pergunta certa a ser feita é: onde está o sal? Se a sociedade se corrompe como uma noite escura ou como um pedaço de carne fedorenta, não há sentido em culpar a sociedade pura e simplesmente. Isso é o que acontece quando a sociedade humana caída é deixada por sua própria conta e o mal humano se torna irrestrito. A pergunta certa a ser feita é: onde está a igreja do Senhor Jesus? O apóstolo Paulo está falando isso, que fala até agora, para uma igreja que fora plantada em uma sociedade humana caída, como todas as sociedades humanas são, desde que a queda aconteceu no mundo. A igreja não se dá o luxo de ser plantada em uma sociedade perfeita. Ela é plantada onde o mal se torna irrestrito, onde a sociedade avança, né? Cada vez mais em crescentes ondas de mal, de corrupção. E Paulo está lembrando isso aos crentes. É importante que eles compreendam aquilo que deseja falar a eles a respeito da natureza da igreja. Ele já havia dito isso, irmãos, quando nós aqui tratamos, né, no primeiro capítulo, nos versos 27 a 30, quando ele falou sobre a cidadania celestial da igreja, do povo do Senhor. E ele então está chamando a atenção desses crentes mais uma vez para a condição deles como igreja. No verso 12, está dito assim: assim pois, em outras versões diz: portanto, amados meus. Paulo está ligando, né, a tudo aquilo que precede a sua fala até agora. Ele está linkando essa sua condição, porque ele falou sobre os efeitos disso na vida da igreja. Quando nós olhamos para o capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, ele falou assim: olha, nós recebemos as bênçãos da salvação em Cristo Jesus, nós compartilhamos daquilo que a salvação produziu nas nossas vidas. Mas além um pouquinho ele disse, e nós vimos aqui a semana passada, sobre a natureza do exemplo de Cristo Jesus para a conduta do cristão, para a conduta do servo de Deus. E ele agora passa a exortar essa igreja a como agir conforme o exemplo de Cristo.
Como aplicar as verdades a respeito de Cristo à sua vida prática? É preciso que nós entendamos que esse portanto, ou esse assim pois, né, que nós temos no verso 2, ele está muito diretamente ligado ao verso 9 do capítulo 2, quando Paulo diz assim, olha, pelo que também. É a mesma expressão na língua grega, ou seja, portanto, também Deus o exaltou sobremaneira. Ele diz assim, olha, esse portanto, ligado à obra de Deus em Cristo Jesus, né, quando Deus reagiu, avaliou o valor da vida de obediência de Cristo, está ligado ao mesmo portanto, ao mesmo assim pois, do verso de número 12, aonde o cristão deve ponderar sobre o exemplo de Cristo e deve determinar uma resposta digna ao exemplo de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo para nós, como disse aos crentes lá em Filipos, que ser semelhante a Jesus deveria ser a maior preocupação dos cristãos. Ser parecido com Cristo deveria ser o maior objetivo da natureza cristã, dos servos do Senhor. E aqui ele está dizendo para nós como isso pode ser alcançado, como isso pode ser de fato efetivado nas nossas vidas. No texto que temos em mãos, Paulo vai apontar, né, a aplicação desse exemplo de Cristo na vida da igreja. A primeira coisa que ele diz para nós, né, como disse para os crentes em Filipos, no verso 12 e no verso 13, é que os servos do Senhor precisam levar a sério o crescimento da fé por meio do caminho de obediência. Olha aí para o texto, versos 12 e 13. Ele diz assim, olha, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo sabia que a igreja de Filipos era uma igreja saudável, quando ele escreveu a sua carta para agradecer à igreja pelas ofertas que havia recebido, para encorajá-los a respeito da continuidade da vida espiritual, mas ele sabia que havia traços de conflito ali presente no seio da igreja. Epafrodito, o pastor da igreja, havia informado a Paulo que existiam algumas discórdias, algumas dificuldades no seio da igreja. E Paulo, então, irmãos, exorta esses crentes a continuarem em seu caminho de obediência. Ele diz assim, olha, eu sei que vocês, quando eu estive aí com vocês, se mostraram obedientes à palavra de Deus, não é, na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência. Continuem obedecendo à palavra do Senhor. E ele então vai qualificar essa obediência dizendo o seguinte, desenvolva a sua salvação com tremor e temor. E aqui nós temos um dos versos bíblicos mais mal compreendidos, né? Dos estudos das Escrituras, porque aparentemente, né, parece que o apóstolo Paulo está dizendo que a salvação é alguma coisa que pode ser conquistada, né, que pode ser alguma coisa ganha, né? Paulo não está dizendo para nós que nós somos chamados ou que os crentes são chamados para trabalhar pela sua própria ou para a sua própria salvação. Não é isso. Porque se isso fosse, irmãos, isso estaria em completa contramão a tudo que o Evangelho nos ensina sobre a natureza graciosa da salvação. Que salvação é um favor imerecido, que Deus viu a nossa perdição e Ele agiu em Cristo Jesus de maneira bondosa, de maneira misericordiosa, né? Quando todos estavam perdidos. Paulo não está dizendo à igreja que salvação é um resultado
do trabalho do homem, né, para ganhar a sua própria salvação, o seu próprio favor a Deus, porque ele está escrevendo para crentes que já haviam experimentado a salvação. Então, quando ele tem em mente o que tem aqui, o que diz sobre o desenvolvimento da salvação, ele está falando sobre a vivência prática da salvação cristã. Uma vez que nós cremos no Evangelho, Paulo diz, nós devemos viver a nossa vida à luz do Evangelho para que a nossa salvação ela se desenvolva diariamente, por causa da obra de Cristo Jesus que já foi realizada por nós na cruz do Calvário. É preciso que nós tenhamos em mente que a Bíblia, quando trata de salvação, principalmente o Novo Testamento, ela fala em salvação em termos passados, fala sobre salvação em termos presentes e fala sobre salvação em termos futuros. É como se ela dissesse o seguinte: olha, nós somos salvos no passado, nós estamos sendo salvos no presente e nós seremos salvos no futuro. Como é isso? Primeiro nós precisamos pensar na natureza passada da salvação, né? Que é o que consiste justamente na libertação da culpa do pecado. Aquilo que nós aprendemos como sendo a justificação pela fé. A Bíblia diz que Cristo Jesus levou sobre si os nossos pecados e que por causa da sua morte e também por causa da sua vida justa, Ele nos tornou pessoas aceitáveis diante de Deus. A justificação, irmãos, nos livra da culpa do pecado. Quando Deus olha para os salvos, para os cristãos, Ele olha com base na vida do seu Filho. Ele olha para a justiça do seu Filho e Ele nos vê conforme a imagem de Cristo e sobre nós não pesa condenação. Por quê? Porque na cruz do Calvário os nossos pecados eles foram pagos por conta de Cristo Jesus. Isso é a justificação pela fé e isso é salvação em termos passados. Mas quando a Bíblia fala sobre a salvação em termos futuros, ela fala sobre um tempo onde nós seremos libertos da corrupção do pecado. O pecado é alguma coisa extremamente corrosiva. A prova disso é porque nós morremos, né? A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Cristo Jesus é a vida eterna. Haverá um tempo em que a Bíblia diz que nós seremos livres dos efeitos da corrupção do pecado, quando os nossos corpos serão glorificados. Essa é uma salvação futura. Mas a Bíblia fala de uma salvação presente, que consiste justamente na libertação do poder do pecado sobre as nossas vidas, que popularmente as Escrituras chamam de santificação. Paulo está olhando para essa salvação no presente, para o processo de santificação, para o processo de crescimento na fé. E ele diz que esse processo, irmãos, é um trabalho na vida do povo de Deus que envolve obediência, que envolve responsabilidade, que envolve seriedade. É por isso que ele diz assim: olha, nós só podemos desenvolver a nossa salvação se esse desenvolvimento for com tremor e temor. Nós não brincamos com a obra de Deus nas nossas vidas. É preciso levar a sério a salvação que Deus está efetuando na vida do povo. Ainda que a realização disso, a consumação disso seja uma obra de Deus. No verso de número 13, Paulo diz assim: olha, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, né?
Ele fala sobre essa ênfase na obediência com seriedade, temor e temor, mas ele diz que para que essa obra seja levada adiante, Deus tem que agir na vida humana. E a palavra aqui, utilizada por Paulo, os termos para querer e efetuar na língua grega, são muito interessantes, porque eles são a mesma palavra, o mesmo verbo, né? E literalmente significa energel, de onde nós temos a palavra em português energia. E quando esse termo é usado, ele faz referência a um trabalho que atinge o seu propósito, cujo resultado é um resultado garantido. Paulo está dizendo assim, olha, o trabalho de Deus na santificação do seu povo é um trabalho eficaz, ele não pode ser desviado do seu curso sem alcançar o seu propósito. Ele diz assim, olha, Deus garante que ele há de completar esse processo de santificação na vida do seu povo, mas isso não nos isenta da responsabilidade de desenvolver a nossa salvação. E o verbo aqui utilizado para desenvolver é trabalho até o término, trabalho até a consumação. Nos dias do apóstolo Paulo, esse termo era usado para os trabalhos em minas. Não nas Minas Gerais, obviamente, mas nas minas, aonde aquilo enfatizava extrair o máximo possível de material valioso. Ou usado também em trabalho em campo, para obter a melhor colheita possível. Paulo está dizendo assim, olha, nós precisamos levar a cabo a obra da salvação, da santificação nas nossas vidas, tendo em mente que Deus tem, ou age na vida do seu povo para levar esse propósito adiante. E sabe qual é o propósito de Deus? É que nós sejamos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Paulo diz isso em Romanos 8, 29, ele diz assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E ele diz assim, o propósito de Deus é que nós sejamos parecidos com o seu Filho. É por isso que o texto que antecede esse nos diz que o exemplo de Cristo Jesus deve ser tomado por nós como paradigma da vida cristã. Ele diz assim, olha, como crentes nós precisamos desejar isso, porque é isso que Deus tem como plano, como projeto para a vida do seu povo, que nós sejamos parecidos com o seu Filho. Mas Ele não espera que nós sejamos meras imitações baratas de Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que nós precisamos levar a sério esse empreendimento de crescer na fé, de desenvolver a nossa salvação com temor e com temor, com a certeza de que Deus está trabalhando nas nossas vidas. E isso é tão claro quando nós olhamos para os exemplos que as Escrituras nos dão, de como Deus trabalhou a vida do seu povo, não é? Vamos olhar, por exemplo, a história de José, que é um herói bíblico tão amado por nós, não é? Tão celebrado pelos cristãos. Mas imagine que Deus trabalhou muito na vida de José, desde o momento em que José foi tirado do seio da sua família, jogado num poço, vendido como escravo, levado para a casa de Potifar, de lá para a prisão e posteriormente para a casa de Faraó. Sabe qual é a história de José? Não é que você tem que sonhar que um dia teus sonhos vão se tornar realidade. Não é isso. A história de José nos diz que Deus vai levar a obra dele adiante, e para isso ele vai trabalhar na vida dos seus agentes, e ele vai usar
tudo que tiver à disposição para que a sua obra seja realizada. Por isso que quando José tem os seus irmãos diante de si, ele não olha para os seus irmãos. Talvez ele pensasse até nisso no começo, né? Quando ele contava envaidecido os sonhos dos seus irmãos. A gente olha para José, mas José não é um servo sem pecado. Sabe como é que nós sabemos disso? Ele gosta de contar os sonhos para os seus irmãos e enfurecer os seus irmãos. Eu sonhei, eu vi vocês se prostrando diante de mim. Eu estava lá no centro e vocês entraram. Aí, quando Jacó manda ele vigiar os irmãos lá, como é que ele vai? Ele vai com a bendita da túnica colorida que ele ganhara e que era o objeto de inveja dos irmãos. Quando os irmãos olharam, disseram assim, lá vem o bonitão com a túnica colorida, né? Vem encher a nossa paciência. E Deus tratou com José. Quando José chega diante dos seus irmãos para falar sobre a obra de Deus, ele não fala para os seus irmãos, olha irmãos, sonhem, porque sonhar é bom. Um dia eu sonhei, eu estava lá em Canaã, e olha onde eu cheguei na casa de Faraó, sonhe. José não diz isso, ele diz assim, Deus transforma o mal em bem, para cumprir a sua vontade, o seu propósito na vida do seu povo. Irmãos, Deus faz isso, para que nós sejamos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Esse é o propósito dele para a minha vida, para a sua vida, e esse deve ser o nosso projeto de vida. Paulo olha para aqueles crentes e diz assim, desenvolvam a vossa salvação. Trabalhem para que a vossa salvação seja levada, né, ao cabo, à sua completude, porque essa é a vontade de Deus e Deus fará com que isso seja uma realidade na vida de vocês. Segunda coisa que ele nos diz, né, sobre essa a vida que se parece com Cristo, está nos versos 14 aos versos 16, quando Paulo diz assim, que é necessário que nós sustentemos um testemunho que seja condizente com o caráter de filho de Deus. Ele diz assim, olha, verso 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. As palavras iniciais de Paulo, no verso 14, são palavras que nos chocam, porque ele está falando, parece que é algo que não tem nada a ver com esse contexto de desenvolvimento, de salvação, de santificação, falando sobre murmuração, sobre contenda. Mas o que ele quer chamar a nossa atenção, irmãos, é que a nova natureza é uma dádiva de Deus, mas a ativação dessa nova natureza se dá por meio de uma obediência de fé que molda o nosso caráter como filhos de Deus. Paulo diz assim, olha, nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, mas uma coisa é ser filho de Deus pelo sacrifício de Cristo, e outra coisa completamente diferente é você ativar essa natureza de filho por meio de uma vida que seja agradável ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, existe uma exibição interna dessa nova natureza, mas é necessário que haja uma exibição externa da nossa natureza como filhos de Deus. Em Cristo nós somos adotados na família de Deus, nós somos filhos de Deus, mas nós precisamos ser o que somos, por meio do nosso caráter, do nosso testemunho, transformado pelo desenvolvimento da salvação. Porque a conduta e o caráter dos filhos de Deus, eles têm traços
E Paulo diz assim: olha, é algo sem murmuração e sem contendas. Vamos nos lembrar que Paulo é um rabino e ele tem em mente um quadro do Antigo Testamento. E quando ele está falando para os crentes em Filipos, ele está se lembrando da geração chamada geração do deserto. O povo que Deus havia tirado do Egito e para levar à terra prometida, mas um povo que havia morrido no deserto. E é dito que a característica principal daquele povo é que era um povo murmurador e queixoso. A palavra grega para murmuração aqui, literalmente dá a ideia de alguém que rosna como um cachorro. Alguém que arreganha os dentes. E Paulo está dizendo assim: olha, isso é um ato próprio de pessoas que são invejosas, que são rebeldes, enquanto que colocam para fora a sua teimosia, o seu descontentamento com os planos de Deus e com as circunstâncias que Deus permite na sua vida. Ele diz assim: olha, tem muita gente entre vocês que estão preocupados aí com os primeiros lugares, né? Com seus próprios interesses, com seus planos, e se ressentem quando Deus trata com isso. Lembrem-se, né? Não pode haver murmuração, não pode haver contenda. E a palavra aqui para contenda significa debate inútil, que tem como objetivo criar dúvidas quanto à moral de Deus, quanto à bondade de Deus. Paulo diz assim: olha, o propósito disso tudo é que nós sejamos filhos irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Se vocês depois tiverem a curiosidade de ler o livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, verso de número 15, Moisés fala o seguinte sobre a geração do deserto. Ele diz assim: olha, procederam completamente contra ele, Deus. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e corrupta. É geração perversa e deformada. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o propósito da nova natureza em Cristo Jesus, o propósito do desenvolvimento da salvação é para que nós sejamos luzeiros no meio de uma geração corrupta, de uma geração perversa. Mas se nós não tivermos cuidado, se o nosso testemunho não for desenvolvido, ao invés de sermos um testemunho a uma geração corrupta e perversa, nós podemos nos tornar essa geração corrupta e perversa. Quando nós nos insurgimos contra os planos de Deus, quando nós nos insurgimos contra a bondade de Deus. E aqui para nós, irmãos, nós somos tão prontos, né? A sermos queixosos da vida, a nos ressentirmos tanto do trato de Deus, da direção de Deus para a vida do seu povo. Aquele povo lá do deserto era assim, tudo para eles era ruim. Eles se queixavam de tudo. Eles diziam o seguinte: olha, nós estamos com fome. Deus manda um pão que cai do céu. E eles assim: só tem isso? É só isso. Nós queremos carne. Deus manda carne. É só isso. Aí um dizia o seguinte: que saudade que eu tenho, né? Lá do Egito, lá que era bom. A gente sofria, mas era bom. Era gostoso. Eles não estão simplesmente falando sobre coisas. Eles estão se queixando do trato de Deus, da direção de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus para as suas vidas. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte: olha, talvez nós saibamos administrar mais a nossa vida do que o próprio Deus. Quantas vezes nós agimos assim, né? Nós agimos assim: olha,
Se eu estivesse no controle da minha própria vida, talvez eu tivesse algo muito melhor, eu daria um destino muito melhor para a minha existência do que aquilo que Deus permite. Paulo diz assim: lembrem-se, vocês são luzeiros no mundo. E a ideia aqui de luzeiro, irmãos, é justamente astros celestes, né? Aqueles que não brilham por si ou para si mesmos, mas aqueles que brilham com um propósito. Eles são colocados para iluminar o mundo todo. Paulo diz assim: nós temos uma responsabilidade com o mundo em que nós fomos postos, no mundo que nós fomos postos pelo Senhor. É assim a vida do seu povo. Quanto mais escuro é um ambiente, quanto mais trevas nós percebemos em um lugar, mais a luz se faz necessária. Mas às vezes, ao invés de nos tornarmos, né, luz, nós perdemos o nosso testemunho por conta da insurgência contra os planos, contra os propósitos de Deus, porque nos queixamos do seu trato, da sua direção. Paulo diz assim: lembrem-se disso, irmãos. Lembrem-se que são luzes no mundo de trevas. E para que isso seja levado adiante, vocês precisam ter uma fidelidade inegociável. Ele diz assim: preservando a palavra da vida. A ideia de preservar aqui, né, é a ideia de entregar, de oferecer algo genuíno. A palavra da vida é o Evangelho. Paulo diz assim: a palavra da vida não pode ser retida, ela deve ser compartilhada com o mundo que está em trevas. Mas isso só é possível quando o nosso testemunho ele é condizente com o caráter que temos de filhos de Deus. Um exemplo disso é a história de Daniel na Babilônia, né? Todas as vezes que nós pensamos na Babilônia, Babilônia é nas Escrituras um símbolo de mundo corrupto, de trevas, do pior lugar possível, que nós imaginamos como é que um servo de Deus pode prosperar num lugar assim. E a Bíblia diz que Daniel prosperou. E quando, né, foi feito todo aquele complô para que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Eu acho tão interessante que a Bíblia diz que os inimigos de Daniel procuraram uma coisa no testemunho de Daniel e eles não encontraram. Eles disseram o seguinte: olha, não é possível que haja nada, não existe falha no testemunho desse homem. E um então diz assim: nós vamos ter que apelar para a fé de Daniel, né? Nós vamos criar uma armadilha para ele, porque não existem falhas no seu caráter. Nós somos chamados para iluminar um mundo que vive em trevas. Mas a qualidade da luz depende da qualidade do nosso testemunho como filhos de Deus inculpáveis, em meio a uma geração pervertida e corrupta. Em terceiro e último lugar, Paulo diz nos versos, na segunda parte do verso 16 até o verso 18, que nós precisamos suportar com alegria um modo de vida sacrificial para agradar a Deus. Olha aí o verso 16, ele diz assim: no dia de Cristo Jesus, para que no dia de Cristo Jesus eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vocês me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo diz que existe um alvo para a vida cristã. Sabe qual é? O dia de Cristo Jesus. Ele já havia dito isso no exemplo de Cristo, no verso de número 11, quando ele diz assim: haverá um dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor.
Diz assim, esse é o dia de Cristo Jesus. E nós andamos e caminhamos para aquele dia. É por isso que a nossa obediência deve resultar em alegria. Quando nós compreendemos o propósito da nossa vida cristã. E Paulo então deixa de olhar um pouco para os crentes e olha para si mesmo e ele diz assim, olha, no dia de Cristo Jesus a minha alegria será maior, porque eu terei concluído que eu não corri em vão, que eu não me esforcei em vão, que eu não morri em vão. Vamos pensar que Paulo não tem certeza de que ele vai sair com vida lá daquela prisão em Roma. E ele diz assim, irmãos, a alegria minha resulta disso, de enxergar não só a minha vida em termos sacrificiais, mas a vida de todos os crentes. Ele olha a sua vida particular como uma nota de rodapé, porque ele diz assim, olha, a minha é como uma libação sobre o sacrifício. O que é isso? Quando nós olhamos o mundo do Antigo Testamento, principalmente as leis, né, havia lá nas estipulações legais que era possível que quando o sacrifício, que o holocausto pelo pecado fosse feito, né, que o ofertante pudesse derramar um cálice de vinho, né, ou de bebida forte ali sobre o sacrifício, e aquilo ali subia como um vapor, né, imediato ali, que era o sinal de algo agradável a Deus. Não era o sacrifício, mas era uma apresentação. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês estão preocupados se eu vou sair vivo disso aqui? Eu não me preocupo com isso, eu estou feliz da vida, pelo Evangelho, pela salvação em Cristo Jesus, feliz porque vocês precisam enxergar o testemunho de vocês como um sacrifício de vida. O meu martírio, se ele acontecer, será apenas uma nota de rodapé, será apenas o cálice da libação derramado sobre o sacrifício, é um acessório, mas não é acessório a nossa perseverança em viver de forma sacrificial diante de Deus. É a nossa vida que é sacrifício ao Senhor. Ele já havia dito aos Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1, quando ele diz assim, que nós devemos apresentar as nossas vidas como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional, é aquilo que faz sentido, à luz daquilo que nós compreendemos do Evangelho. Paulo diz assim, a vida de vocês, filipenses, é o principal sacrifício agradável a Deus. É o que Deus espera, que nós vivamos de forma agradável e que nós, né, sustentemos alegria em viver algo que agrade ao Senhor. Geralmente nós não associamos sacrifício a alguma coisa agradável, né? Alguma coisa alegre. Sacrifício para nós é algo doloroso. Paulo diz, não a vida do povo do Senhor. Não importa por onde Deus nos leva, não importa a situação que Ele permite que nós enfrentemos. O apóstolo Paulo diz assim, existe um plano e um propósito de Deus para nós, que sejamos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. E nós precisamos entender isso, precisamos desenvolver isso nas nossas vidas, precisamos resplandecer como luzes num mundo em trevas. Precisamos ver isso com alegria, porque nós nos lembramos que nós vivemos única e exclusivamente para agradar a Deus. Esse é o modo de vida cristão. É assim que nós vivemos como luzes em um mundo em meio às trevas. Voltando lá ao Dr. John Stott, quantas vezes nós nos ressentimos do mundo que vivemos, né?
Nós olhamos para o mundo e dizemos assim: o mundo tem se tornado um lugar cada vez pior. Cresce a corrupção, cresce a violência, cresce a imoralidade. Tudo é pior no mundo em que nós vivemos. Mas essa não é a pergunta certa a ser feita. A pergunta certa é: onde está o povo do Senhor? Onde está a igreja? Onde está a luz do mundo? Onde está o sal da terra? Porque assim como Cristo foi enviado para esse mundo, para iluminar as trevas, a Bíblia diz que Deus perdoou os nossos pecados, que tratou com as nossas vidas, para que nós sejamos agentes de Cristo em meio a essas trevas, apontando para a glória do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra santa encontre um lugar oportuno nos nossos corações.